Vamos entrar então lá na coluna da Andresa Matais, isso porque apurou que o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, fez repasses milionários para uma firma envolvida no escândalo do desvio do patrocínio da Vai de Bet ao Corinthians. Ele também enviou dinheiro para uma empresa registrada em nome de uma mulher de 90 anos que já morreu. Quem traz mais informações sobre esta apuração é André Chalders. Ele faz parte aí da coluna da Andresa Matais. Chalders, bom dia para você. Vamos lá então. Conta pra gente os detalhes, né, dessa apuração que vocês fizeram lá na coluna da Andresa Matais. Bom dia, tudo bom? Então, o que acontece? O careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, ele tinha uma necessidade muito grande de movimentar o dinheiro que ele recebia das entidades de fachada que faziam os descontos aí ilegais das aposentadorias, né? E era muito dinheiro, meu cara, era tipo coisa de 450 milhões de reais em uma das empresas do careca, que é a Arpar Consultoria, e no período só de 2023 até 2025. Então, como é que ele fazia para poder dar uma aparência de legalidade para esse dinheiro e ocultar, né, esse patrimônio? Uma das coisas era mandar pulverizar entre várias empresas diferentes, vários CNPJs diferentes. E aí, nessa atividade, foi que começam a aparecer essas empresas, como, por exemplo, essa Wave Intermediações, que é justamente a empresa que está relacionada com o escândalo do desvio do patrocínio do Corinthians, né? O que acontece? Essa empresa Wave, ela está registrada numa kitnet no bairro da Lapa, em São Paulo. É assim, é um estúdio, né? Um predinho ali de apartamentos pequenos. E o dono, no papel, é um motoboy, chamado Inauê. E mesmo assim, essa empresa, que não tem sede, não tem funcionários, não tem nada, está registrado no nome de um motoboy, ela movimentou, nos últimos 3 anos, ela movimentou quase 5 bilhões de reais, né? É uma empresa que ela é uma chamada de lavanderia, porque ela existe na prática para movimentar uma conta bancária que recebe dinheiro de várias contas diferentes, várias contas suspeitas, e aí depois esse dinheiro ele é pulverizado para outros locais, entendeu? É uma forma de você ocultar justamente a movimentação dos recursos. No caso do Careca, ele mandou via Arpar R$ 1 milhão para essa empresa, que também aparece no caso da Vai de Bet. Então, naquele momento da Vai de Bet, o pedaço do patrocínio foi repassado, né, pelo então presidente do clube para esse assessor dele, o assessor mandou para uma outra empresa, que mandou para uma outra empresa, que mandou para a Wave Intermediações. E aí essa empresa, a Wave, ela é citada na denúncia, né, de julho do ano passado do Ministério Público do Estado de São Paulo contra o ex-presidente do Corinthians, justamente por ter sido usado nesse esquema de lavagem. O Careca, mais recentemente, passou a usar essa mesma empresa. Então, assim, é uma coisa que chama muito a atenção, né? Como que uma lavanderia óbvia dessas aí continua de pé, sem que os donos sejam presos ou sem que sofram uma busca e apreensão da Polícia Federal, da Receita Federal, que deveriam coibir esse tipo de atividade, né? E a gente nota também que existe uma interconexão entre os esquemas de corrupção no Brasil, que é justamente a questão da lavagem, né? A lavagem, ela é o lugar onde todas as atividades criminosas se encontram. As pessoas que estudam criminologia dizem isso. Então, se você tem uma atividade de tráfico de drogas, por exemplo, se você tem um esquema de corrupção, se você tem um tráfico de menores, de pessoas, todas essas atividades ilegais vão precisar dar entrada nos recursos no sistema formal, e aí o meio usado para isso é a lavagem. Além dessa questão da Wave Intermediações, tem uma outra empresa que aparece na lista, né, de CNPJs usados pelo Careca, que é a Premier Indústria e Comércio. E essa é muito interessante porque é o seguinte, ela está registrada em um galpão em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, e a dona, no papel, é uma senhora que morreu em setembro do ano passado, aos 90 anos de idade. Então,
Essa senhora chamava-se Calil, e ela, ao mesmo tempo que ela estava já bastante mal de saúde e tal, e prestes a falecer no ano passado, ela era a dona de uma empresa que movimentou quase 300 milhões de reais em 3 anos. Inclusive, no ano passado, movimentou algo como 60 e poucos milhões de reais. Então, assim, obviamente, o nome dela foi usado. Assim, não tem nenhum indício de que essa senhora, de 90 anos de idade, fosse a verdadeira dona da empresa Premier Indústria e Comércio Limitada, né? Que foi uma das empresas usadas pelo Careca. E assim como essas, a gente tem várias e várias outras. Tem uma empresa de consultoria de fachada, que a gente já fez uma reportagem sobre ela, que também foi usada pelo Careca. Assim, são dezenas e dezenas de CNPJs que ele usou para poder dar destino a esse dinheirama todo que ele obtinha por meio dessas entidades de fachada. Então, assim, só agora que a gente começa por meio da investigação da CPMI, a gente começa a ter noção do quão sofisticada era a operação de lavagem de dinheiro do Careca do INSS. Realmente não era uma coisa de amadores, era um esquema portentoso e que envolvia toda uma engenharia de lavagem e de ocultação dos valores desviados. Aldes, mais cedo a Camila Xavier, ela está lá no Congresso Nacional, entrou com a gente e trouxe a informação de que a CPMI, a sessão de hoje, ela foi cancelada.